Olá pessoal, estamos de volta com o curso de Angular. Hoje nós vamos continuar falando sobre formulários reativos e nós vamos fazer um exemplo um pouquinho mais avançado, que é com o combo box aninhado. Ou seja, nós vamos ter um combo box de cidades e sempre que a gente selecionar um estado, a gente apenas vai listar as cidades que pertencem àquele estado no combo box de cidade. Nós temos aqui o nosso JSON de estados que nós utilizamos, já que nós não estamos trabalhando com nenhuma linguagem de back-end. Então, nós temos esse status br.json, que, se eu não me engano, a gente pegou aqui desse repositório do GitHub, e nós vamos utilizar também esse mesmo JSON de cidades. Então, vocês podem vir aqui em Download Zip, extrair e pegar esse JSON aqui de cidades. Se a gente abrir esse JSON, vocês vão ver que nós temos aqui o ID com tudo maiúsculo, nome com a primeira maiúsculo e estado também com a primeira letra em maiúsculo. O que eu já fiz aqui, para a gente ganhar um pouquinho de tempo, é utilizando o VS Code, aqui é só vocês fazerem um Ctrl+C, depois fazer um Ctrl+F, e aqui vocês podem colocar, por exemplo, assim, ID, só para não ter o risco de fazer um replace de nenhum outro ID, de nenhum outro nome na cidade. E aí vocês podem colocar ID. Então, o que eu fiz foi isso daqui. Ele vai mudar de todo o JSON. Particularmente, eu acho que fica melhor assim do que ter esse ID aqui em maiúsculo. É questão de toque pessoal, mas não tem nenhum problema se você deixar o JSON assim, funciona também. Como nós não temos nenhum servidor, nós vamos carregar todo esse JSON. Aqui a gente tem duas maneiras de fazer isso. A gente carrega todas as cidades e faz o filtro localmente, para poder mostrar somente as cidades do estado que foi selecionado. Ou então a gente poderia ter um endpoint no back-end, onde a gente poderia passar qual que é o estado e o back-end retorna apenas a lista de cidades que pertencem àquele estado. Mas como nós não temos back-end, nós vamos seguir a primeira estratégia. E é legal que eu também consigo mostrar para vocês como que a gente consegue manipular dados. Se a gente não tem exatamente aquilo que a gente precisa, como é que a gente chega no resultado esperado. Então, primeira coisa, eu vou voltar aqui no nosso combo box, que nós criamos de serviço, né, esse drop-down service, e nós vamos criar mais um método aqui para poder buscar as informações. Então, vou pegar aqui, get cidades. Se a gente voltar aqui no JSON, a gente pode ver que no estado a gente não tem a sigla do estado, mas a gente tem um ID. E se a gente voltar aqui no JSON de estados, nós temos o ID. Aqui o ID 8 é Espírito Santo, então Afonso Cláudio é uma cidade do Espírito Santo, então tá tudo ok. Então, na hora de pegar as cidades, nós vamos passar esse ID aqui e não a sigla do estado. Então, quando a gente selecionar o estado, a gente vai ter que procurar esse ID antes de chamar esse método aqui. Então, aqui eu vou botar ID do estado, que é um número. Com isso, nós vamos fazer algo parecido com isso daqui. Então, se quiser, pode até copiar. E eu vou criar também um modelo de cidade. Então, aqui eu vou criar um novo arquivo, cidade.ts. Aqui vai ser um export, porque eu preciso depois importar isso em outro lugar. Vai ser uma interface. Você pode também criar classe, fica a gosto do freguês. E aqui eu vou colocar um número, um nome, que vai ser string, que é o nome da cidade. E eu estou pegando basicamente o que tem aqui, tá? E o estado, que também é um número. Então, temos a nossa interface cidade. Aqui, então, vai ser um array de cidade, então também já vai estar importado aqui em cima. E a URL não é assets estados br, mas sim cidades.json. Então, o nosso método que retorna todas as cidades está funcionando. Só para verificar se está tudo certo mesmo, vou voltar aqui no meu Dataform Component. Vou vir aqui, por exemplo, no final. No final, então, vou botar depois do status changes aqui do CEP, só para garantir. Então, se eu não me engano, é drop-down service e já tem aqui o get cidades. Vou pegar os cidades, eu vou passar qualquer coisa aqui, vou passar o Espírito Santo mesmo.
E lembrando que a gente precisa dar o subscribe. Aqui no subscribe eu vou botar apenas um console log, só para ver se a gente está recebendo ok. Depois a gente vai remover isso daqui. Vou fazer o ngserve e a gente vai ver se está carregando o JSON e está chegando aqui no nosso componente. Abrindo o nosso projeto no browser, a gente pode ver que tem 5.564 cidades que foram carregadas, então está carregando tudo ok. Vamos começar agora a trabalhar. O que nós vamos fazer? Voltando aqui no nosso Get Cidades, nós estamos recebendo todas as cidades, porém, a gente só quer as cidades que têm o ID que nós estamos passando aqui para o nosso método. Então, eu vou botar aqui o pipe, que é para poder utilizar os operadores do RxJS. Nós vamos utilizar o map, ou seja, vou mapear esse resultado no resultado que eu estou interessada. Então, aqui eu vou receber todas as cidades, que é um array de cidade. E com isso, o que nós vamos fazer? Eu vou utilizar o próprio método filter do array. Então, aqui, cidades filter. E o método filter retorna um array de objetos que satisfazem uma condição. Nesse caso, eu vou passar aqui uma cidade C e eu quero que essa cidade seja incluída no array de resultados caso o estado, que nesse caso é o ID do estado, seja igual ao ID do estado. Como aqui é number, eu vou botar apenas 2 mesmo. Aqui, como eu tenho o TS-lint instalado, que é uma extensão do VS Code, eu vou clicar aqui e vou pedir para desabilitar. Assim eu posso usar os meus 2 iguais em paz, já que aqui eu estou comparando o número, não estou comparando objeto nem nada. Então, agora, voltando para o browser, nós podemos ver que tem 78 cidades e todas elas têm o estado 8, que é o estado do Espírito Santo. Quer dizer que essa parte funciona. Então, agora, no nosso componente, então, toda vez que eu selecionar um novo estado, nós queremos listar apenas as cidades que pertencem a esse estado e a cidade também vai ser um combo box, não vai ser mais um campo livre para o usuário imputar qualquer coisa. Vou comentar isso daqui. A gente aprendeu em aulas passadas que nós podemos escutar os valores através do status ou value changes. Então, vou fazer algo parecido aqui, .get. Nesse caso, vai ser o estado. Então, só para conferir, vou vir aqui no estado, é endereço.estado. Então, volto aqui. Poderia ter consultado aqui mesmo, mas eu tenho HTML ali também, né? E aqui eu vou pegar o value changes. Então, value changes. E esse value changes é um observable, então a gente também pode brincar com ele. No final, a gente precisa dar um subscribe para poder escutar todas as mudanças de valores. Aqui eu também vou colocar um pipe que nós vamos agora trabalhar com o valor do estado. Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou botar o tap, que é o antigo operador do. Então, aqui eu vou botar estado e vou fazer um console.log. Novo estado, que é o próprio estado. Então, nós primeiro vamos escutar e verificar se está modificando mesmo o estado. Aqui eu vou selecionar o Acre, novo estado Acre, selecionando Alagoas, novo estado Alagoas. Ok, só que nós temos apenas a sigla e nós queremos pegar o ID. Só que, quando a gente criou o getStatosBR, nós já estamos utilizando com o pipe async aqui no nosso formulário. Então, o que eu vou fazer, já que eu preciso me inscrever 2 vezes, para eu não me inscrever 2 vezes no mesmo observable, eu vou remover o async daqui, vou voltar para a forma antiga. Então, aqui eu vou voltar para o status como status BR, porém, lembre-se da recomendação que sempre que possível a gente utiliza o pipe async, mas como eu não quero me inscrever 2 vezes no mesmo observable, eu vou voltar para a forma antiga. Então, aqui a gente vai pegar o status BR e a gente vai fazer o subscribe. No subscribe, o que nós vamos fazer é o cache local. Então, de dados, nós vamos pegar o status e salvar os dados.
E no módulo de HTTP, a gente vai aprender como a gente pode ser mais eficiente na hora de consumir Observable nos nossos projetos. Mas aí fica para as aulas futuras. E voltando aqui agora, nós vamos então mapear essa informação. Então, esse estado que a gente está recebendo, que é a sigla do estado, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar a informação dos estados, nós vamos utilizar aqui de novo o filter para poder encontrar. Pode ser o find também, fica a gosto de vocês. Enfim, existem diversas maneiras de fazer a mesma coisa no JavaScript. E aqui eu vou verificar se a sigla é a mesma do estado que eu estou passando. Aqui ele vai retornar um array de estados que satisfazem essa condição. Então, eu vou botar um outro map aqui, que vão ser vários estados. E nesse caso, eu estou interessada em apenas um estado. Mas, só para ficar aqui salvo, eu vou verificar se essa variável existe, estados, e ela tem um length, ou seja, é um array, e esse tamanho é maior que 0, ou seja, ela encontrou um estado aqui na lista passada. Se sim, vou utilizar o operador ternário e vou retornar o que está na primeira posição, porque não vai ter nenhum estado com não vai ter um estado com a mesma sigla na lista, e eu estou interessada no ID. Caso contrário, eu vou retornar um observable empty, porque não vai dar em nada, e aí ele acaba, esse encadeamento aqui não é mais executado, acaba por aqui mesmo. Isso aqui, então, vai retornar o ID. E nesse caso, eu vou voltar, vou utilizar o switch map, porque agora nós vamos chamar dropdownService.getCidades. Nós vamos parar a execução desse observable e nós vamos trocar por um outro. Por isso, nós vamos fazer um switch, ou seja, uma troca. Então, aqui nós vamos receber o estado ID, que vai ser o resultado desse map aqui em cima. Nesse caso, a gente vai fazer o this.dropdownService.getCidades passando o ID do estado. Então, aqui que é o estado ID. E só para ter certeza, aqui ele está dando um errinho, que precisa ser número, então eu vou tipar aqui também que esse resultado também vai ser um number, e aí ele para de reclamar. Aqui faltou a vírgula. E agora sim, e só para ter certeza, o que nós vamos fazer aqui é o quê? Eu posso fazer um console log, só para ter certeza que está retornando o que eu quero. E aqui no subscribe, nós vamos receber o resultado disso, que seja, vão ser as cidades. Então, aqui, eu vou voltar lá em cima, vou declarar as minhas cidades, e vai ser um array. E agora eu faço um this.cidades, recebendo as cidades que estão sendo passadas aqui. Então, com isso, a gente consegue pegar todas as cidades e vai também filtrar. Então, testando agora para ver se vai funcionar, eu vou selecionar o estado, vou pegar o estado do Espírito Santo. Nós temos aqui o novo estado e está retornando as cidades do Espírito Santo. Se eu vim aqui carregar as cidades do Acre, ele vai vir aqui e vai carregar as cidades do Acre também. Então, o que fica faltando agora para a gente é transformar esse input em um select também, em um drop-down. Para isso, vai ser bem simples também. Eu vou pegar basicamente a mesma coisa que eu fiz aqui no estado e vou trocar aqui para cidade. Então, aqui vai ser cidade no lugar de estado, aqui é cidade, aqui também vai ser cidade. E aqui o que nós vamos fazer é let cidade de cidades, que é a variável que nós temos aqui, que nós estamos cacheando. E aqui vai ser endereço.cidade, aqui também da validação vai ser cidade, só que aqui eu vou mostrar cidade.nome, que é o nome da cidade, e o valor, a gente pode guardar o ID, a gente pode guardar também o nome.
Aqui, para simplificar o exemplo, eu vou guardar o nome, para a gente não ter que mexer muito na parte do consulta CEP. Porém, caso a gente queira guardar o ID no lugar do nome da cidade, a gente pode também, só precisa manipular um pouquinho mais os dados. Então, voltando aqui para o browser, vamos ver qual vai ser o resultado. Nós temos... Opa, aqui eu esqueci de comentar o antigo. Então, esse daqui é o drop-down. E esse aqui também, vou comentar essa div, porque assim a gente tem esse histórico também. Então, agora sim, voltando aqui, nós temos as cidades e os estados. Aqui, só vou botar aqui um MD4, porque a cidade geralmente é um pouco maior que o nome do estado. E temos vazio, porque a gente primeiro precisa selecionar um estado. Então, de novo, vou selecionar o Espírito Santo. O valor aqui é cidade e não estado, por isso que deu aquele errinho. Então, novamente, selecionar o Espírito Santo e agora sim nós temos todas as cidades do Espírito Santo. Então, é sempre legal a gente fazer aqui esse depara de código com o browser, como vocês podem ver, alguns errinhos às vezes pode acontecer e a gente consegue rapidamente também acertar. E agora eu vou fazer o teste do CEP. E aqui 100 mais um 0 e vai carregar o CEP todo e já setou também o nome da cidade de São Paulo. Então, e aqui a mesma coisa, se eu quiser carregar as cidades do Sergipe, vai ter aqui também as cidades do Sergipe. Vou voltar aqui só para acertar. Fica o autocomplete feito com o nosso CEP e nós temos também um combo box alinhado cidade e estado. E se tivesse um terceiro combo box também, a gente pegaria o resultado da cidade e faria algo parecido com o que a gente fez aqui também para a parte de estados. Então, você pode ter quantos combo boxes alinhados forem necessários no seu projeto. Por hoje é só. Lembrando, como sempre, que todo o código-fonte está disponível no GitHub. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham curtido mais essa aula. Eu vou ficar esperando pelo feedback de vocês. E, por favor, não esqueçam de deixar um joinha aqui no YouTube para poder ajudar com a divulgação do curso. Até a próxima!